Seguindo, a gente chama para a última apresentação, poda e indução floral para limáceas da Haiti, o Leandro Fukuda, da Farm Attack. O Leandro... Fala, Leandro. Bom Tudo dia. Bem, Fernando? Bom dia, Bom ainda. dia. Quase boa tarde. Quase boa tarde já. Os últimos serão os primeiros. O Fukuda é formado na Universidade Federal de Lavras, ele é agrônomo, é membro da empresa Farm Attack, atua como consultor na cultura de cítricos, principalmente na área de produção de mudas, implantação, condução, tratos culturais, colheita e custos de produção. Possui MBA em gerenciamento de projetos da Fundação FGV, né, na Getúlio Vargas, FGV, diretor da Farm Attack, consultoria e pesquisa localizada em Bebedouro, empresa credenciada no Ministério da Agricultura para laudo de eficácia e praticabilidade de agrotóxicos não registrados. Obrigado, Leandro. Eu passo a palavra para você. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. E, primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? Parabenizar vocês como organizador e o pessoal os patrocinadores, porque é muito legal, o pessoal está aí buscando essa transferência de tecnologia para todos os produtores aí, para dar uma nivelada no pessoal aí na competitividade, né? Eu acho que é muito legal aí os patrocinadores que investiram nesse evento e vocês que se dedicaram bastante aí. Então, eu vou compartilhar minha apresentação aí, para a gente começar a falar um pouquinho sobre poda e indução floral. Bom, eu vim para falar de poda e indução floral, né? Eu sou da Farm Attack, nós somos em quatro agrônomos, né, em consultoria. O Danilo Franco fica mais na área de pesquisa da nossa empresa, e os outros nós prestamos consultoria praticamente no Brasil inteiro e um pouco para fora aí do país, a gente tem um pouco de consultoria. E temos bastante consultoria em limão. Então, vamos falar, assim, do modo na poda e indução floral muito prático, não vamos entrar no detalhe muito de fisiologia, porque acho que para trás aí já foi destrinchado um pouco disso, né, de fisiologia. Nós não somos fisiologistas, e dizer que nós não temos intenção nenhuma de ter palavra de rei. Na verdade, é o que nós fazemos hoje com o nosso cliente, é o que nós usamos na prática, e realmente que eu vou falar um pouquinho disso. Bom, vou falar sobre poda, né, na visão da indução floral do limão Tahiti aí, visto que essa parte de poda a gente tem visto que ela tem ajudado muito com relação à parte de indução floral, e quando você objetiva uma época de produção, né, para estímulo de floração, a gente tem um pouco de medo na Farm Attack de falar de indução floral. A gente acredita que a gente induz a planta a brotar, nós não sabemos muito bem explicar como que essa indução floral acontece, apesar de que eu vou mostrar um pouco de literatura e a gente vai ver que essa indução floral em limão é um pouco diferente de citros, no geral, e ele produz em ramos mais velhos, então toda vez que o limão brota, praticamente ele tem a floração. Então eu vou mostrar mais ou menos o que nós estudamos ao longo do tempo, aí, o pessoal da pesquisa nossa, para chegar e montar o sistema estratégico dos produtores que a gente trabalha. A gente tem aqui flutuação dos preços de lima ácida, né, Tahiti. Eu peguei isso CPEA, né, o pessoal, a Fernanda me forneceu assim, muito gentilmente isso, e eu fiz uma curva de tendência, que é uma média desses preços. Então, o que a gente começa a ver? Que a gente começa a ter bons preços, o preço começa a subir praticamente por volta do mês de junho, julho, atingindo picos aí entre agosto, setembro, outubro e novembro. Esses picos são, na verdade, eles variam um pouco, ó. O pico máximo aqui, eles variam um pouco.
Então, se a gente pegar aqui, a gente vai ver que 2021 ele aconteceu um pouco para trás. Quando a gente vai para outros anos, a gente vê que às vezes ele atinge o pico de preço mais lá na frente um pouco, mas existe uma curva de tendência que dentro desses meses aqui, a produção do limão, ela nos traz um resultado muito bom. Então, o objetivo de toda a estratégia assim, dos nossos clientes é que essa produção seja dentro desse período, a gente tenha um bom volume de produção dentro desse período de preços melhores. Bom, e nessa flutuação de preços, se a gente seguir mais ou menos aquela linha de tendência, a gente precisa entender algumas coisas. O limão, na verdade, ele precisa de 1.600 graus-dias acumulado, né, para fazer a maturação aí em 7 a 8 meses, dependendo da região onde você está, né? Se você tem uma temperatura maior, esse tempo compacta mais. Se você tem uma temperatura média menor, a tendência é isso se alongar mais, e é isso que, na verdade, nós precisamos desenhar de estratégia. Se a gente está numa região de ciclo mais longo, nós precisamos trazer toda a indução, iniciar esse período da indução floral mais para trás um pouco, e para que você tenha a produção dentro desse período aonde existe os preços que vão estar melhor. Então, toda essa fisiologia aí do limão a gente precisa entender. E pensando nisso, o que a empresa fez nos últimos anos aí? A gente fez um estudo pensando para desenhar uma curva de desenvolvimento dos frutos aqui na região de Bebedouro, que é uma região de temperatura um pouco mais alta. Então, a gente criou uma curva de tendência, ela é praticamente uma curva S, né? Ela vem crescendo, pega um pico aqui por volta de 20 a 25 milímetros, que o fruto desenvolve muito em volume, e depois ele vem desenvolvendo numa fase mais lenta, na fase 3. Nós pensamos nessa fase 1, 2 e 3, como já foi dito para trás aí, numa fase mais de divisão celular, uma fase 2 aí de desenvolvimento, né, ainda pegando um pouco da divisão celular, e na fase 3, uma fase de enchimento. Então, no final, eu passo, assim, o que é a ideia da gente estar fazendo. E a gente sabe que essa indução floral, a gente tem percebido que isso tem acontecido 50 dias para trás aqui. Qual que é o grande problema desses 50 dias para trás? Se a gente conta aqui no norte de 200 dias para desenvolvimento do fruto, nós precisamos produzir essa flor praticamente em fevereiro, março. E o que acontece em fevereiro, março? É a época que nós não temos estímulos naturais de estresse hídrico e temperatura baixa para fazer a gema, fazer a diferenciação floral. Então, como é que isso acontece no limão? Isso, para a gente, de certo modo, é uma coxa de retalho, porque a gente não sabe como, mas esse limão, nesse período, talvez por estresse de volume de luz, temperatura alta, ele tem praticamente um pouco dessa indução pronta lá dentro. Nós na nossa empresa, nós tentamos não acreditar muito que nós que estamos fazendo a diferenciação da gema com o que nós fazemos. A única coisa que nós induzimos é essa planta a emitir as brotações, e essas brotações, durante o ano que a gente faz uma emissão de poda, tudo, esse limão é capaz de florar sempre. Então, a gente estimula essa planta a fazer essa indução de brotação praticamente 50 dias antes dessa data aqui que nós precisamos. Esses estudos a gente teria que desenvolver para cada região, praticamente, né? Nós temos isso para a região nossa aqui, região mais de Bebedouro, região de Catanduva, e a gente tem esse trabalho aqui para nortear a gente estrategicamente de quando que a gente quer começar a tirar o limão. Para que nós temos usado essa curva hoje?
Essa curva a gente tem usado para isso, para definir quando a gente vai começar o processo de estímulo da planta e para calcular a época de colheita, para fazer alguns planejamentos. A gente vai na planta, mede todos os tamanhos de fruto, quantidade, faz estimativa de colheita por tamanho de fruto, e com essa curva aqui a gente tem estimado o número de mão de obra que a gente precisa nessas propriedades um pouco maiores aí. Tá? Bom, o preço do limão a gente sabe, o resultado de um negócio de limão, ele está mais ou menos relacionado com quantidade, qualidade e época. Dentro disso aí, quando você consegue praticamente equilibrar as três coisas, a gente tem o preço ideal. Então, assim, a época, ela talvez fosse um peso até maior, mas hoje nós estamos tendo um peso da qualidade. E o que eu comento sempre com os nossos clientes? Nós estamos entrando dentro de uma época que a gente percebe nitidamente o volume de plantio que nós estamos tendo de limão no estado de São Paulo. Então, nós temos uma tendência de depender cada dia mais das entre-safras, dos preços da entre-safra, para manter esse negócio viável, muito viável, como ele sempre foi. Então, a gente teve 2016, a gente sabe que o preço foi praticamente o ano inteiro, nós tivemos bons preços. Isso não, a tendência tende a acontecer que isso não vai mais acontecer, nós vamos concentrar o preço dentro de uma entre-safra, e para isso nós precisamos usar de toda estratégia para estar dentro da época e dentro de uma qualidade. A gente tem percebido em alguns clientes, por isso que nós temos feito um trabalho em cima de qualidade, que eu vou mostrar alguma coisa, que são ideias ainda, né, mas temos usado um pouquinho já no campo, trabalhando essa qualidade para não perder preço da caixa, porque nós temos vendido todos os tipos de fruta, mas quando você tem uma qualidade menor, a tendência é que você tenha um preço um pouco menor, mesmo no período de preços mais altos. Bom, para a promoção do estímulo do florescimento aí, nós trabalhamos com 2 estímulos aí, a gente considera que nós temos os estímulos naturais, que é o estresse hídrico e as baixas temperaturas, aonde isso acontece naturalmente, mas infelizmente, para tirar fruto na entre-safra, nós não temos esse recurso, porque a época que o limão nosso flora aqui no estado de São Paulo, ele flora dentro de uma época que nós temos muita chuva e altas temperaturas, então nós dependemos de outros estímulos. Então, nós falamos dos estímulos provocados aí. E que para nós, assim, lógico, eu falo que isso, eu estou falando de uma estratégia que nós aplicamos, mas existem outras estratégias e a gente ficou mais, sim, tido nessas estratégias, porque nós fazemos as coisas muito práticas e achamos melhor manter para vocês aí o que nós temos feito. Então, desses estímulos provocados, nós temos a poda, temos desfolhas com adubos químicos, com produto, né, aplicação de ácido jasmônico e aplicação de ureia e etrel. Isso a gente fazia há 20 anos atrás. Hoje eu não vejo muita gente fazendo isso, até porque nós descobrimos que praticamente as desfolhas com adubo químico, elas são muito parecidas com a ureia e etrel. Eu já fiz muito ureia e etrel aí há 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e nós tínhamos muito problema, porque nós tínhamos que trazer o pH para 3, 3,5 aqui, para fazer uma queda de folha muito boa. Então, tudo isso, praticamente, mesmo no caso da poda, está envolvido o estímulo de brotação, toda essa estratégia aqui, envolvida a queda de folha. Então, eu vou falar um pouquinho da poda e um pouquinho da desfolha para estímulo do florescimento, sabendo que nós temos outras formas de estímulo. Bom, e o que é importante, assim, a gente trata numa importância muito grande com o nosso cliente, é que
a gente sabe de campo já hoje, a gente já viu isso muito em campo, que o limão produzido, o limão que está em cima da planta, de dezembro até começo de janeiro, prejudica muito a quantidade de flor que a gente consegue fazer com esses estímulos, então, em fevereiro, março. Então, o que a gente tem orientado os nossos produtores? Para que essa planta não tenha uma drenagem muito grande de carboidrato, a gente tem recomendado que ele elimine essas frutas o mais rápido possível de dezembro e janeiro. A gente sabe que o pessoal fica preocupado em colher, porque o preço não está muito legal, mas a gente sabe também, tem trabalho falando que esse fruto que está lá, que fica como dreno de carboidrato, ele prejudica a planta em muito. Esse ano nós estamos com uma área que a gente tirou todos os frutos em dezembro, um teste, né? Tiramos os frutos em dezembro, para a gente mostrar para o produtor, depois nós vamos talvez ter esses números na mão aí, para mostrar para vocês quanto que isso afeta no estímulo de florescimento de março, fevereiro, março aí, que a gente provoca o estímulo de desenvolvimento. Então, fica a dica que a gente tenha uma meta muito grande com relação à diminuição dessa quantidade de fruto o mais rápido possível, para evitar o dreno desses frutos que estão lá na planta, prejudicando, assim, o acúmulo de energia da planta. Bom, os estímulos provocados, nós temos podas, né, com estímulo provocado, nós podamos planta mais velha com alto enfolhamento e com rua muito fechada, isso é um sistema a poda nós temos usado nesse intuito, né, de reduzir um pouco o enfolhamento naquela época, e também acertar ruas fechadas. Em plantas mais adensadas, onde o adensamento é muito alto, que nós temos às vezes em campo, a gente tem feito 2 podas dentro do ano agrícola. A gente faz uma em final de novembro, que a gente faz uma poda mais intensa para ajuste da rua, para que seja trabalhável a área, e fazemos outra em fevereiro, março, para tirar um pouco do enfolhamento. Então, a ideia é que esses pomares muito fechados, a gente possa fazer 2 podas, uma poda mais intensa em novembro para acerto da rua, e uma em fevereiro, para que tenha o estímulo de brotação e, consequentemente, a floração. No caso de plantas mais jovens, que não tem necessidade de poda, a rua está normal, não tem necessidade de entrada de máquina, a gente tem feito os estímulos provocados, aí que a gente faz. E com o que nós estamos provocando esses estímulos hoje? Facilitando, assim, para o produtor de não aplicar muito produto químico, apesar de ter muitos produtos aí, o pessoal de trás aí apresentou, tem vários produtos focados nisso, para fazer essa desfolha das plantas. Então, nós temos usado hoje a aplicação de nitrato de amônia de 2,5% a 5%, por 1 ou 2 vezes. A gente faz a primeira, desfolha com nitrato de amônia, espera alguns dias, isso depende, essa dose a gente tem usado mais com relação 2,5 a 5, depende do enfolhamento. Quando o enfolhamento é muito alto, a gente usa 5, quando o enfolhamento é mais baixo, a gente vem mais para perto do 2,5. Então, está mais relacionado, sim, com a necessidade de desfolha. Então, 7 a 8 dias depois, se a gente percebeu que a desfolha, mesmo colocando 5%, algumas vezes as plantas não respondem à desfolha, a gente faz uma segunda aplicação de desfolha. Ou então, nitrato de potássio, a gente coloca 3% de 1 ou 2 vezes na mesma estratégia do nitrato de amônia. Temos usado mais nitrato de amônia porque é muito mais barato que o nitrato de potássio. E uma coisa importante que nós temos percebido é o seguinte: as desfolhas muito intensas, elas têm um resultado em floração muito grande.
A gente percebe que quando você desfolha muito essa planta, a floração é muito intensa. Só que nós temos percebido que quando caem as pétalas, os frutos, nós perdemos muito mais frutinho quando a gente faz uma desfolha muito intensa. Então, a gente tem recomendado sempre evitar desfolhas muito intensas, quando a gente vai trabalhar com a desfolha química e com adubo químico. Bom, e o que é a poda? Na verdade, a poda nada mais veio com o advento do adensamento, nós fomos obrigados a podar. Tivemos uma dificuldade muito grande em laranja para desenvolver a tecnologia de poda, mas em limão, eu acho que ela entrou como um agregado muito forte para a produção em épocas de entre safra. Então, assim, muito diferente, a gente viu um comportamento muito diferente, e eu brinco sempre que em limão ninguém precisa ter medo de errar muito poda. Sempre que você errar, talvez as podas muito leves em limão não têm contribuído muito bem. A gente tem procurado intensificar um pouco essa poda, lógico, sem danificar o porte, o formato da planta, mas tentando fazer isso para que essa planta produza mais frutos em épocas de entre safra e com melhor qualidade de frutos. Tá? O objetivo da poda é estimular a emissão de brotos com flores, né? Nós podemos ver uma área aqui podada, aonde nós temos a emissão de flores. Então, esse talvez seja o mais interessante com relação ao limão aí, a poda executada em limão. Nós temos um resultado muito favorável com relação às brotações e ramos com flores. Então, um outro objetivo é manter a planta em um porte conveniente ao seu trato cultural e adequar o crescimento da planta em um formato desejável. Vocês vão ver aí que essa área aí era uma área que foi arrendada por um cliente nosso, ela era uma área que tinha 2 metros a mais de altura e a gente adequou a planta. Então, essa é uma poda de adequação, uma poda que não provocou muita floração no ano passado, nessa área, mas foi uma área que foi feita uma poda mais de ajuste do que de produção. Então, mas foi uma área com resultado de poda muito bom. Bom, outro objetivo da poda é suprimir esses ramos supérfluos e inconvenientes, plantas mortas. Esses ramos aqui, no outro ano, o limão ele tem um vigor gigantesco, né? A gente percebe que praticamente no ano seguinte a gente já perdeu todo o trabalho de poda, né? A gente tem que voltar ele lá atrás de novo, novamente, porque o desenvolvimento é muito alto. Os limões têm um desenvolvimento de vigor muito alto. E esse trabalhinho aqui é um trabalhinho que nós fizemos, e diante disso nós fomos para outras estratégias. Isso aqui foi o Zé Maria Gazola, que fez, recomendado pela gente, ele fez um teste, e a gente fez um teste quando o limão estava em torno de 25 milímetros, a gente fez queima das folhas com nitrato, derrubamos, desfolhamos esse limão, com nitrato de amônia em dose alta, foi 80 quilos por 2.000, e uma abertura de ponteiro. Nós fizemos uma abertura no centro da planta, uma poda manual de abertura no centro da planta. Aplicamos Cristamag 2 kg por planta e Cristamag meio quilo por planta para a gente ver se tinha o que mais influenciava nessa cor da casca, no vigor da casca do Fly Dragon. E olha que legal que a gente pode ver. Ó. A gente pode ver que uma desfolha ou uma poda de abertura de ponteiro pode mudar em muito a qualidade dos frutos que a gente tira nessas plantas. E diante disso, a gente vem pensando em como estrategiar isso aqui. Apesar que essa queda de folha através de nitrato, a gente tem que tomar cuidado para que isso não tenha dano no fruto, né? E nesse caso da abertura de ponteiro, a gente acha que isso aí talvez fique mais fácil. O que nós estamos fazendo um pouco diante disso, de quando a gente viu isso? Nós estamos desenvolvendo alguns pomares para tentar tirar uma qualidade de fruto melhor,
com o centro da planta, nós estamos deixando, olhando de frente com a rua, nós estamos deixando o centro da planta aberto, nós estamos tirando os ramos de dentro, essa planta vai desenvolver como se fosse um centro aberto. Se isso melhorar muito a qualidade, a hora que a gente comparar, aí a gente vai ter que deixar essa ferramenta aí para o pessoal das máquinas de poda, achar uma maneira de ir conduzindo esse pomar desde jovem, com esse centro da rua aberto, para ter uma entrada de luz no centro e que os frutos recebam mais luz. É nítido a qualidade do fruto, não precisa, a gente pode voltar aqui e ver, né, que muito nítida a diferença aí das ruas feitas com um trabalho e com outro, mas esse trabalho aqui ainda é um trabalho, são plantas novas, nós estamos desenvolvendo ela assim, a dificuldade maior que nós estamos tendo é essa brotação interna aqui, que isso não para, a gente acredita, tenta acreditar que quando essa planta ficar mais velha, ela vai parar um pouco com isso, mas nós estamos fazendo uma área inteira, área de campo mesmo, não é só uma rua, nem uma planta, é uma área inteira, fazendo esse desenvolvimento, tentando buscar mais qualidade e utilizando a poda para isso. Bom, aquilo que eu falei do limão, qual que é a vantagem do limão com relação à poda? O limão, ele produz ramo, a laranja só produz em ramo do ciclo, e quando você tira muito, você poda muito, a tendência é a laranja não produzir com poda. O limão, ele é muito diferente, mas imensamente diferente, e eles podem lançar ramo floral até em ramo maduro, com mais madeira, tudo. Então, a tendência é a gente ter condições de intensificar mais a poda sem causar prejuízo. E a gente foi procurar um pouco disso, e isso está dentro da ontogenética. Então, tudo que está muito perto do tronco, a tendência é ficar juvenil. Então, por isso que a planta de laranja, quando a gente poda com uma intensidade muito grande, a gente volta ela para um estado muito juvenil. Quanto mais perto aqui do tronco ou do centro da planta, a gente imprime juvenilidade. Para reformar a planta é muito bom, mas tem um dano na produtividade por causa dos ramos se tornar muito juvenil. No caso do limão, existe uma diferença muito grande, a gente percebeu isso no campo, que a lima ácida, ela aceita que você faça uma poda um pouco mais intensa, sem prejudicar muito a produtividade, e pelo contrário, a gente percebe o estímulo da brotação, e essa brotação trazendo mais volume de flor. Então, a gente pode ficar muito tranquilo para trabalhar essa poda. A gente tem recomendado, isso aqui é laranja, mas foi a única foto que eu achei assim mais nítida. A gente tem trabalhado em laranja com 22 graus e a gente recomenda nos pomares novos que o produtor trabalhe inicialmente, desde novo, essa planta, com 22 graus, porque a planta consegue produzir internamente e receber um pouco mais de luz aqui em cima. Quando os pomares estão mais velhos, isso não é possível se fazer, trazer essa planta para 22 graus, então a gente recomenda trazer com 10 a 15 graus aí essa planta, mas sempre com um pouco de ângulo, no mínimo 10 graus de ângulo nessa poda lateral aqui. Tá? Aqui são os equipamentos que a gente usa, né, que comumente a gente usa. Aqui tem uma serra de estrela, né, de disco, mas a maior parte das máquinas que nós trabalhamos são essas máquinas de ceifadeira e que atendem muito bem o limão, porque o limão é mais mole para podar do que laranja. Tá? Isso é um pomar de 5,5 metros, que a gente conduz ele já está muito mais velho, essas fotos são mais antigas, hoje ele está bem mais alto e funcionando muito bem. Tá? Isso aqui é um limão de 5,5 também, um ano depois da poda, né? Aqui a poda, foi feita uma poda intensa, mas a gente vê aqui que praticamente um ano depois, a gente praticamente voltou na mesma condição de que estava antes. Então, infelizmente, assim, todo ano a gente vai ter que podar essas plantas aí mais adensadas, e isso tem ajudado muito na floração, no estímulo de brotação para a florada aí, tá?
Aqui, depois a apresentação vai ficar aí gravada, se alguém precisar. O que a gente faz, né? Assim, pensando aqui na nossa região, que a gente vem aqui em fevereiro, a gente começa o processo de estímulo da planta, a gente aplica ureia mais fosfito, depois a gente vem 35 dias antes da época que a gente quer florar, começa a aplicar de novo, novamente, aplica o nitrato de amônia para desfolha aqui 35 dias antes e aplica um fosfito na planta. Faz uma poda nesse período 35 dias antes, que a gente conta os 35 mais os 200, lembrando que em regiões mais frias talvez seja mais de 200 dias. A gente faz essa poda, começa a irrigar e faz a adubação do solo. Lembrando que de novembro até fevereiro aí, a gente não faz nenhuma adubação do solo, a gente não recomenda para o cliente nosso fazer nenhuma adubação do solo. No florescimento, como até eu ouvi alguém falando, a gente tem usado, não coloquei produto, porque tem uma eternidade de produto e tem vários produtos bons. A gente coloca aí todos os elementos, zinco, manganês, tudo, ácido bórico, cobalto, os estimulantes e bioestimulantes, a gente coloca por 3 vezes dentro do florescimento, com controle de coletótrico, né, aqui muito bem feito. Depois a gente vem para a fase de desenvolvimento. Dentro da fase 1 e 2, a gente trabalha mais com um estimulante, sulfato de magnésio, nitrato de cálcio, os multielemento, e depois, no final, aqui na terminação, nós trabalhamos com um pouco mais de potássio e carregando sempre daqui para frente, de fevereiro para frente, as adubações que comumente a gente usa aí. Então, fica de sugestão, né? Como eu disse, né? Isso é uma sugestão, a gente tem uma eternidade de estratégia, né? E em termos de considerações, a gente fala que não tem uma receita para uma diversidade tão grande de região, de tipo de limão, de estratégia de negócio. Então, assim, a gente tem que adotar a melhor estratégia de acordo com a finalidade que você implantou no teu negócio, né? Se você implantou uma finalidade de servir um mercado regional, que você tem que ter o limão o ano todo, talvez você não precise fazer tudo isso. Se você depende de uma região que é muito competitiva e tem que ter fruto fora de época, talvez você precise criar uma estratégia para adotar, e eu falo sempre que não tem milagre, tudo vem de trabalho e dedicação, e o mais importante de tudo, acho fantástico, né, o professor Dirceu Gassen faleceu em 2019, ele falava um negócio fantástico, que são 5 coisas que faz um produtor se diferenciar do outro, que é capricho, na hora certa, bem feito, com tecnologia aplicada e com paixão, né? Fica a minha homenagem para ele aí, sempre coloco nas minhas palestras isso, porque eu acho que isso que define um produtor no campo, se ele dá certo ou dá errado. Então, quem tiver oportunidade no YouTube assistir o vídeo do professor Dirceu Gassen, do Capricho, a gente vai ver que realmente é tudo que nós precisamos fazer. Determinar uma estratégia, saber o que você está, a parte técnica, de fisiologia, de desenvolvimento, tudo, e armar a estratégia para estar dentro dessa estratégia. Queria agradecer aí, eu acho que foi rápido, né, e eu tentei ser o mais rápido possível, e vou ficar aí para as perguntas, assim, o que eu puder responder, o que eu não puder, eu posso procurar. E agradeço aí, pessoal aí, o Fernando, o pessoal aí, tá? Beleza, Fukuda, tá ótimo. O atraso aqui no tempo não é seu, você está dentro do tempo. É que o último sempre parece que carrega o ônus do atraso do evento. Mas você tá tranquilo. Foi perfeito dentro do seu tempo. A gente agradece muito, o tema muito importante. Já tem algumas perguntas aqui, ó. Tá. O Pedro Stefano gostaria de saber qual a sua opinião sobre 2 podas anuais na cultura do limão, visando produtividade. Nós temos feito 2 podas só quando nós temos uma necessidade muito grande de manter essa planta
manter a área de trabalho. Nós chamamos na farm de área de trabalho. Então, quando a gente tem um pomar muito adensado, a gente faz essas duas podas. Nós gostamos de fazer, nós somos suspeitos em falar, nós gostamos de trabalhar com essas duas podas. Uma porque a poda de dezembro, de fim de novembro, começo de dezembro, ela tira um pouco daquele fruto que nós precisamos tirar lá, que vai atrapalhar um pouco o consumo de carboidrato. Então, nós gostamos de estar fazendo uma, mas nós precisamos de 3 meses aí para a maturação dos ramos, que ela estimula de brotação. Então, nós fazemos uma poda mais intensa nesse período, e depois fazemos uma poda um pouco mais leve, lá em fevereiro, na poda de estímulo de brotação. A gente gosta de fazer esse trabalho, de trabalhar com 2 podas aí. A gente tem orientado, se possível, trabalhar assim. É lógico que você tem área que você não precisa das 2 podas, né, para trabalhar, né? Você não tem a necessidade, e aí deixa só a poda de estímulo. Tem espaço, né, para passar, não tem necessidade. Sobre indução, Leandro, tem 2 perguntas aqui. Tá. O Arnaldo Fernandes da Costa quer saber sua opinião sobre sal comum para desfolha, e a Elizabeth Cristina Ribeiro, a melhor época para indução. Tá. Vou responder a primeira aí do sal. Bom, o que acontece com a indução floral do limão? Por isso que a gente tem um pouco de medo de falar que a gente está induzindo a gema, está induzindo, na verdade, nós estamos induzindo a brotação. Então, toda desfolha provocada, tanto é que para trás aí a gente chegou a usar triclopir na planta para fazer desfolha. E funciona, porque todo tipo de desfolha vai fazer um resultado. Assim, olha, se eu jogar sal lá, eu vou conseguir uma desfolha? Eu acho com certeza, porque eu vi fazer isso em campo cítrico, mas eu não vejo a necessidade, porque de qualquer forma, quando você faz um nitrato de amônia, por exemplo, a gente tem percebido que não só isso, mas tem o estímulo que ele provoca nutricionalmente na planta também, lá o nitrogênio que cai lá. Então a gente não tem procurado isso, mas é lógico que se você desfolha, eu brinco sempre que até formiga, quando desfolha muita planta de limão, consegue induzir. Por isso que eu tenho um pouco de medo de falar de indução floral, eu falo de indução de brotação, porque eu acho muito prematuro a gente falar que nós estamos induzindo a gema. Na verdade, nós estamos induzindo brotar, e o limão tem indução praticamente o tempo todo. E eu acho que, assim, é melhor que se use produto nutriente aí. Tá certo. O Sérgio Guedes, é possível regular o equipamento de poda para esse ângulo recomendável que você mostrou? Não, é possível, esses equipamentos. É que, na verdade, assim, a gente tem que começar isso. Nós trabalhamos com 22 graus, aquela foto da laranja lá. Isso quando a gente inicia um pomar já desde novo, que vem doutrinado desde novo. Quando o pomar é mais velho, você não consegue fazer isso, porque você intensifica muito a poda. E aí você tira um volume de área foliar muito grande, né? E aí tem um pouco, assim, nós não gostamos de fazer muito intenso, assim, angular muito. Mas quando a gente começa desde novo, a gente tem procurado trabalhar com um ângulo mais intenso. Tem produtor que quer um pouco menos, e outra coisa que o ângulo ajuda. Se a gente pegar lá na matemática do ângulo lá e colocar o trapézio, a gente vai ver que quando você angula para 22 graus, você tem 30% a mais de coxa, assim, do trapézio, olhando de frente com a rua, com mais volume de entrada de luz. Então, a gente prefere um pouco doutrinar desse jeito, mas, infelizmente, pomares mais velhos, a gente não consegue fazer isso. O Fernando, e acho que ficou uma pergunta, a segunda pergunta eu não respondi. O que era a segunda pergunta? Uma menina aí. Era o sal e... Peraí, que eu já acho aqui. Nossa. Me perdi aqui também. A melhor época para indução, geral. Melhor época para indução. Aproveitando, Leandro, tem uma terceira que a melhor época depende da região. Justamente, o pessoal do Nordeste está assistindo bastante, Ceará, Rio Grande do Norte, qual seria a melhor época para poda?
Aí você pode fazer um paralelo, porque cada região, uma coisa é indução, outra poda. Como é que nós fazemos isso aí? Na verdade, assim, nós temos área mais para baixo aí, que está mais fria, a gente calcula um pouco mais de dia para a gente fazer o limão. Então, por exemplo, em São Paulo, no meio do estado para cima, a gente calcula de 200 a 210 dias, depende um pouco de nutrição, como o pessoal falou, que isso pesa muito, se adiantar lá 10 dias, mas 200 dias. A gente calcula, para a gente cair dentro do período lá, a gente traz 200 dias para trás, mais os 45, 50 dias para trás que nós precisamos para fazer indução, para acabar o florescimento e começar o fruto. Aquele gráfico lá do fruto, ele de 0 a 200 é quando cai as pétalas. De quando cai a pétala, nós temos de 0 a 200 nessa região muito quente. Então, assim, a gente tem que pegar o gráfico de preço da região e voltar para trás 240 dias aí. A gente tem que somar uns 240 dias para trás, retirar 240 dias e marcar. É isso que nós fazemos com os clientes nossos. E a região mais para baixo aí, mais sul, porque tem Indaiatuba, essa região aí, a gente faz esse estímulo um pouco antes. Aí você fala, porra, mas cai mais dentro de janeiro ainda? Cai mais dentro de janeiro, infelizmente. Porque você tem que vir para trás por causa do pico de preço. Então, infelizmente, assim, você vai ter que estimular numa época mais difícil de fazer o estímulo. Certo. A última pergunta aqui, ó, do Lívio Moura. Como que você protege os ferimentos provocados pela poda? Aqui no Nordeste, a intensidade luminosa e o calor provoca muitos danos e entradas de patógenos, de fungos. Fala um pouquinho disso. Tá. A gente sempre que poda aqui em São Paulo, assim, tudo que poda, nós fazemos. Em laranja, hoje, nós estamos chegando no nível de fazer 3 podas por ano. Nós estamos fazendo, não é nem 3 podas, eu gosto de falar de penteação. A gente fala, ó, está fazendo 3 penteação por ano. A gente protege toda vez com cobre, né? Com cobre, e o Lívio está falando de uma região que eu conheço um pouco e sei que a luminosidade é muito grande. E isso aí, às vezes, quando você intensifica a poda, você tem o risco de rachar ramo, queimar a casca dos ramos, que chega a queimar a casca, porque fica sem proteção. Nessas áreas, eu acho que, assim, quando for intensificando muitas dessas podas, eles vão ter que pensar um pouco em aplicar esses produtos à base de caulim, alguma coisa, os protetores solares aí, eu acho que vão ajudar bem. Eles vão ajudar bem. Eu acho que, com certeza, vai ter uma ajuda boa. O cobre, né, e o protetor solar nesses casos. O cobre para proteção das doenças e o protetor solar para evitar essa luminosidade aí. Leandro, obrigado. Tem mais algumas coisinhas aqui no chat, depois você dá uma olhada, fazendo favor. Eu dou uma olhada e respondo. E agradeço muito, o tema dá para ficar o dia falando, e o produtor tem muito essa curiosidade, e foi muito boa a sua apresentação, com umas dicas muito interessantes. Como sempre, né? Sempre participando dos nossos eventos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, né? Até mais, um abraço. Até mais, um abraço.